cinéfilo, à disposição do jovem interrogador. Eu sou Leonardo Silas, também cinéfilo, membro do ART7. O Darcy, o ART7 surgiu no final dos anos 80. Eu não guardei data. Outubro de 86. Foi. Qual foi? Você já teve cinema antes do ART7, ali na Padre Miguelino, né? Onde hoje é a Livraria Catarinense, o senhor teve um cinema ali, né? Exatamente. Onde era a Confeitaria Chiquinho, né? Isso. Ali nós funcionamos no outro período ali, né? Já com o intuito de passar cinema de arte. Essa é a intenção do empreendimento. E aí logo depois o senhor acaba tendo um cinema aqui no ART7 próximo. Foi isso aí. E como funcionavam as distribuições do filme na época? Era complicado porque você precisava de conferir, de conseguir com os distribuidores de Porto Alegre e de Curitiba os filmes para exibição. O que não era muito fácil porque havia interferência dos cross-dance. Aquele que cuidava do cinema aqui de Florianópolis. Ele tinha monopólio na cidade, né? Mas nessa época, esses cinemas eles ainda eram de rua, não existia o cinema de shopping. Então, o cinema popular ainda convivia com o cinema de arte, ou o cinema de arte já não passava mais nesses cinemas? Bom, o cinema de arte existia, mas não era fácil o funcionamento porque havia dificuldade para conseguir os filmes. Mesmo lá em São Paulo já era difícil para conseguir, por exemplo, trazer filme de Kurosawa, quanto mais longe, mais difícil, né? Mas a gente fazia o que era possível, né? A gente conseguiu trabalhar durante o período, né? Nessa área. E o senhor se lembra mais ou menos a média de público, como é que era a recepção, ou dependia do filme? Se o filme tinha bastante repercussão na mídia, atraía, ou tinha um público fiel que ia sempre? O seguinte, inaugurou o filme Sete Samurais. Sete Samurais. Com história, bilheteria, com história. Funcionou muito bem, tal. E a gente achou que havia um público ideal para esse tipo de filme. E conseguimos manter assim, naquela linha, dentro do que era possível, e procurando satisfazer essa fatia de público, né? Mas é difícil, né? Porque com essa questão do shopping, esse público ele parou de utilizar o cinema de rua, né? Até por questão de estacionamento e tudo mais, o pessoal acabou migrando mesmo para o cinema de shopping. Tanto é que o cinema de rua de Florianópolis acabou totalmente. E depois que, com o fim do cinema, o que o ART7 passou a fazer? Foram as reuniões desse cineclube na casa dos membros. Na verdade, eu não me lembro como é que foi essa transição, não me lembro mais. Mas não foi então os próprios membros que frequentavam o cinema que deram essa opção de continuar? Foi o senhor mesmo por... Não lembro. Houve uma transição aí, mas eu não lembro mais como é que foi. Quando eu comecei a frequentar o ART7, já existiam essas reuniões na casa dos membros, na sua casa, na casa de outros membros, que uma vez por mês a gente se reunia, né? Lembra disso bem? Sim. Pô, quando eu entrei, sim, né? E aí surgiu o convite do BRDE, alguns anos atrás, para que a gente exibisse filmes lá. Posteriormente, o Badesc nos fez um convite também, porque o BRDE não estava mais nos planos de exibir filmes lá, e o Badesc nos convidou, e até hoje a gente está exibindo filmes no Badesc. Sempre às quartas, né? Com mostras periódicas. Então, todo mês a gente cria uma mostra durante as quartas-feiras sobre algum tema, temas diversos. Não está muito bem organizado isso. Está meio assim. Vai, não vai, né? Mas também falta incentivo, né? Hoje para cineclube e exibição necessita de um patrocínio ou de um projeto legal. Não há, né? O Estado não proporciona. A própria manutenção do seu cinema foi isso, né? Depois, quando estava para fechar, o Badesc pediu o prédio de volta, não foi isso? E o senhor não conseguiu a manutenção, não conseguiu outro ponto para a exibição, né? O senhor chegou a procurar alguns políticos e tudo? Não. Qual foi a alternativa ou não tentou alternativa nenhuma? Simplesmente resolveu encerrar, então, as atividades?
Mas assim, tem saudades desse período do Art7, de exibição de filmes, das mostras? Tenho saudade porque era muito pitoresco e heróico, né? Para poder manter aquilo, né? Aquilo lá era incomodava, mas a gente ia atrás, corria atrás da realização do projeto. No final das contas, o senhor tinha mais prejuízo do que lucro, né, Darcy, nessa história? Analisando de verdade, sim. Eu nunca tive lucro de verdade nessa história, sempre foi. Porque os filmes eles eram alugados, né, Darcy? E ficavam um determinado tempo com vocês. Era o quê? Semanas? Quantas semanas? 2 semanas no máximo e tinha que devolver, né? Então quase sempre o máximo era quando se pagava, né? Isso, é. Mas na maioria dos casos dava prejuízo. Porque... Uma tendência natural para o prejuízo. E antes também é legal enfatizar que antes do Art7 o senhor trabalhou na rádio também com programa de cinema, né? Sim. Tive um período de rádio dedicado ao cinema. O senhor foi pioneiro, foi o primeiro programa a lidar com cinema. No rádio. O que baseava esse programa principalmente? Era trilha de música de cinema? Era isso? Era comentário dos filmes em exibição e trilha sonora de filmes. Além do mais, o senhor tinha uma parceria com os exibidores, distribuir ingressos, era isso? Também dava como estímulo, né, a pessoas que participavam de pequenos concursos que eu fazia dentro do programa no rádio, e com perguntas típicas com relação ao cinema, e o cara que acertava aquelas perguntas era contemplado com ingressos para o cinema. Porque eu sei que o senhor tinha um programa na televisão em que o tema era a música do Santana. Tem razão, de abertura, até com filmes de Zenedine Terzado. Isso. Tem razão. O que era esse programa? Era crítica de cinema? Era um programa em torno de cinema, então desdobrava tanto quanto possível, né? Então naquele programa o senhor fazia crítica de cinema? Também, né? Também. Então era basicamente o que o senhor fazia na rádio e o senhor acabou fazendo na televisão. Isso, exatamente. Que era falar os filmes que iam ser exibidos na ilha, com as críticas possíveis. Havia sorteio de ingressos também nesse caso? Também havia. E como que vocês decidem os filmes para passar hoje no Badesc? Olha, hoje a escolha dos filmes ela se dá em reuniões que são feitas na maioria das vezes aqui, na casa do seu Darcy, em que primeiro a gente escolhe um tema, né? O tema ele é variado, depende. Então, por exemplo, para março agora, a gente vai fazer uma homenagem ao David Bowie. Então a ideia é passar filmes do David Bowie. É meio camaleão, né? Totalmente camaleão, né? Foi o camaleão. Então o que a gente faz? A gente primeiro checa quais são as obras do autor ou do ator, no caso. Por que houve essa escolha desse David Bowie? O David Bowie faleceu agora recentemente. Só por isso? Por isso. Que ele era... Não conheço muito. As informações. Olha, vamos exibir um filme que fala sobre isso lá. O Velvet Goldmine. Não conheço. Inclusive é um filme de 1997, do Todd Haynes, 98. Todd Haynes. Ele fala sobre isso, sobre essa questão sexual dele, né? Mas então acontece o seguinte, a gente se reúne aqui geralmente, escolhe um tema e a partir do tema a gente começa a vasculhar que filmes a gente pode utilizar, porque como a gente faz em mostras, às vezes são 4 ou 5 filmes por mês, a gente procura dar uma unidade a esses filmes. Então a escolha se dá dessa maneira. Agora, como é escolhido por cinéfilos, nem sempre é escolhido de uma maneira harmoniosa. Então existem muitas brigas, existe muita rivalidade, um quer passar tal filme, outro quer passar outro. Então o consenso nem sempre sai da melhor maneira possível. A gente tem muita briga em relação a isso. É paixão. É briga entre aspas. Né? Sim, é saudável, porque é aquela coisa, um tentando impor o gosto, a ideia. Porque o Cineclube possui cerca de 20 e poucos membros. Então, cada um com gosto específico diferente, então é natural que haja divergências, é normal mesmo. Até em áreas que todo mundo gosta, por exemplo, no Cineclube a gente gosta muito do western. Uns gostam mais de um filme, de outro, então na hora de escolher, o bicho pega, literalmente. Mas tem sido assim. E às vezes o Badesc nos pede, né, dependendo de determinada amostra, o Badesc entra em contato conosco perguntando se a gente poderia escolher os filmes. Houveram 2 exemplos bem interessantes, um foi do cinema iraniano,
entraram em contato para a gente escolher filmes do cinema iraniano, então a gente tentou procurar pegar filmes do início mesmo, quando o cinema iraniano entrou, né, em cartaz aí, e começou a chamar a atenção lá no 97, e até filmes mais atuais. Então procura-se fazer algo cronológico. Existem, por exemplo, mostras e parcerias que a gente faz com a cultura inglesa. A gente fez uma mostra do Shakespeare recentemente, então teve essa parceria, a gente escolheu baseado no que eles nos passaram. Houve uma outra mostra com a curadoria do seu Júlio de Queiroz, especialista também em Shakespeare. Houve mostra de cinema francês, junto com a Aliança Francesa. Então a escolha dos filmes se dá de maneira bem variada. E como somos um cineclube, a gente é bem aberto, não há regra, não há restrição, o filme pode ser mudo ou pode ter sido feito ano passado. Sendo bom, sendo interessante, a gente coloca na pauta, né? Quanto a isso, não há restrição nenhuma. Acredito que lá na época do Arte 7, como cinema também era assim, né, Daci? O que estabelecia trazer um filme era a qualidade, né? Não importasse de onde vinha. Embora trabalhar com cinema seja um pouco diferente, porque tem a questão do público, né? A questão financeira. No cineclube a gente não tem muito isso, a gente pode escolher, porque não vai ter esse perigo de ter que pagar uma fita, nada. E os filmes geralmente são com filmes dos cinéfilos, participantes do cineclube? São. Todos os filmes que a gente exibe no Badesp provém do nosso acervo. O seu Darcy aqui tem cerca de 3.000 filmes, mais ou menos. Outros colegas também têm filmes nessa quantidade, também tem uma boa quantidade. E a partir dos filmes que a gente possui que a gente monta toda a mostra, né? De modo geral, é assim. Então, às vezes, a gente vem com temas. Então, por exemplo, tem a ideia de fazer uma sessão, falar sobre a vida do Fritz Lang, diretor alemão, que vai para os Estados Unidos na década de 40, né, mais precisamente durante a guerra. Então, quando eu faço isso, eu faço uma pesquisa, levo filmes que eu possuo e alguns filmes seria interessante que eu não tenho. Aí, em reunião, a gente verifica. Um tem, outro não tem, e a partir daí a gente monta. Bom, o Arte 7 hoje é um clube de cinema, mas ele não começou assim, ele começou como um cinema convencional, cinema que a gente chama de cinema de rua, então que era o seu Darcy que passava os filmes, então ele conseguia filmes alternativos. Uma época em que os filmes tradicionais, os filmes comerciais eram muito restritos, os cinemas eram basicamente, né, eram o Secontur, o São José, o Ritz, o Roxy e o Coral, no centro de Florianópolis. Aí o seu Darcy começava a fazer outros tipos de filmes, alternativos. Esses filmes eram passados no prédio aqui que era na época a prefeitura, hoje é o Badesp. E quando terminou esse cinema de rua, terminou esse ciclo de cinema que se passava com projetores, tudo, você resolveu fazer um clube de cinema. E aí, inicialmente, a gente passava junto ao BRDE e depois junto ao Badesp. Então, hoje, no Arte 7, ele funciona junto, é um convênio que a gente tem com o Badesp e a gente passa. Atualmente, as sessões são às quartas-feiras, 19 horas. Nós fazemos ciclos, geralmente, a cada mês é um tema específico. Então, por exemplo, esse mês em curso, mês de fevereiro de 2015, nós estamos tratando de culinária. No mês seguinte, que vai ser em março, nós vamos escolher 5 filmes, são 5 quartas-feiras, em homenagem ao David Bowie. Então, sempre escolhemos ou um diretor, ou um tema, ou alguma coisa que dê esse ciclo. E no início de cada sessão, nós, além de divulgar, temos um panfleto específico sobre aquele filme, nós sempre falamos um pouco sobre o que vai ser exibido, qual a expectativa, o que chamar a atenção, o porquê que nós escolhemos aquela determinada sessão. Então há uma interação muito grande com o público. Nós temos um público bastante fiel, né? Apesar do espaço ser muito limitado, né? Não permite mais do que 40 lugares. Mas é o espaço que a gente tem com sessões gratuitas e conseguimos desenvolver bem
essa cultura do cinema. Principalmente que aqui é muito carente em relação a isso, né? Hoje não se encontra mais. Então é uma alternativa bem interessante pelo acervo que a gente leva. A gente leva muita coisa rara. O interessante do Cineclube do Badesco é que ele exibe a semana inteira, não só o do Arte 7. Mas a nossa proposta é levar material raro, que geralmente o pessoal não encontra por aí. Aí é o fato, a vantagem de ser um cineclube mesmo, de colecionadores, de buscar material que são raros. Você, por exemplo, nas suas viagens sempre traz bastante coisas raríssimas. O Fritzen já trouxe raridades aí da Indonésia, Bolívia, né, Fritzen? Sim. Isso é a grande vantagem. Todos são, não vou dizer assim colecionadores, mas que tem um acervo muito grande. Então, eu, por exemplo, eu tenho hoje um pouco mais de 6 mil filmes na minha casa, e desses filmes que a gente disponibiliza e discute exatamente para poder passar. Então são todos os filmes relativamente fora do circuito comercial. Esse que é o grande mote do cinema. Então nós não concorremos com os cinemas que hoje estão instalados em shopping, os blockbusters americanos. Então não é essa a nossa proposta. Então, o que nós queremos é um filme de qualidade e com discussão a respeito dele. O que é interessante é que isso não quer dizer que a gente só passe filmes antigos, nós passamos filmes novos também, que às vezes não entram no circuito. Hoje o circuito do cinema brasileiro ele está deixando a desejar, porque muitos filmes bons, até filmes americanos alternativos, eles não estão entrando mais no circuito. E a gente acaba passando também. Na época que eu comecei, cara, era assim, ter o Darcy por perto era legal, porque a locadora não tinha cinema clássico. Não existia torrent ainda, então não tinha como baixar filme. E o Darcy era uma figura legal porque era a pessoa que tinha os filmes. Então, por exemplo, na época assistir Cidadão Kane, Gilda, Casablanca, não era tão fácil assim, porque as fitas em VHS nem sempre eram boas. E o Darcy tinha, às vezes tinha cópia de 35mm, tinha Laserdisc, que era a raridade aqui, ele tinha um projetor na sala dele, então a gente tinha essa opção de conhecer. Eu aprendi muito com o cinema com o seu Darcy, posso me considerar uma espécie de herdeiro. E o Darcy, ele sempre teve esse espírito do pessoal vir aqui, dele emprestar os filmes, de exibir. Então eu acho que essa função do Darcy ela foi muito importante para a cinefilia de Florianópolis. Eu acho que ela gerou fruto, que hoje as pessoas estão dando continuidade. O seu Darcy já não frequenta tanto o cinema, né? Pela idade também e tudo mais. Mas a gente está dando continuidade. Então o nome Arte 7 é isso, também é mais uma homenagem ao seu Darcy. Esse é o espírito empreendedor que começou no rádio, foi para a TV, teve o cinema em si e continua com o Cineclube. Name, please. My name is Bond. Então, James Bond. então fala lá, É.